Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast maravilhoso que é o de você ficar bem. A gente está trazendo mais conhecimento, mais assuntos extremamente pertinentes para que vocês possam tomar conhecimento do que está acontecendo aqui e no mundo, né? E eu quero contar com a audiência de todos vocês e eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV, pela Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. E hoje o nosso tema vai ser um tema extremamente interessante, é um tema que eu também adoro, por isso que eu vim hoje de amarelo, mas com o símbolo da alegria, representando o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. E para falar hoje sobre esse tema extremamente importante, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios Maiara Dantas, que é psicóloga clínica e que vai trazer para a gente respostas super interessantes e pertinentes acerca desse assunto, que ainda se torna um tabu para que as pessoas possam estar falando e entendendo alguns fatores que essa prevenção ao suicídio ela precisa realmente gerar algo de qualidade na vida das pessoas para que elas possam se nortear, né, e entender que vale a pena viver. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, Deise. Boa tarde a todos os nossos espectadores, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Agradeço pelo convite. E é com uma alegria muito grande, onde eu consigo que eu consigo falar de psicologia, e mais num mês tão emblemático, com um tema tão importante, que é isso que você falou agora, né? É importante viver, é bom viver, pode ser muito bom viver,
Então, falar sobre o quanto a vida pode ter significado para mim é realmente maravilhoso. Que bom. E Mayara, para que a gente possa conhecer um pouco sobre quem é você, nos fale aí um pouco sobre sua trajetória. Então, eu sou professora, né? E aí eu acho que eu faço isso sempre em todos os primeiros dias de aula. Eu começo me apresentando como pessoa, né? Então, eu sou Mayara, eu sou filha de uma cidade muito pequenininha, lá do interior do Rio Grande do Norte, que eu acho que hoje conta com pouco mais de 4 mil habitantes, que é São Fernando. Saí de lá e fui estudar em Campina Grande, né? Fiz psicologia na UEPB. Lá na UEPB, eu conheci a logoterapia, que é a abordagem que me norteia hoje na prática clínica. Depois da UEPB, fiz residência em saúde hospitalar com ênfase em criança e adolescente, né, no Hospital Universitário de João Pessoa, que para mim foi maravilhoso também. Durante o processo da residência, engravidei, maternei, gerei materno até hoje, né? A Meli, que é minha filha de 8 anos, que é uma parte essencial da minha apresentação, da minha personalidade, do meu ser no mundo, é ser mãe de Amelie. Depois disso, vim para Patos, né? Voltei para Patos, moro aqui desde 2017, sou professora no Unifip, realizo sentido na vida sendo docente, sendo professora, né, ensinando aos meninos esse fazer tão maravilhoso que é a psicologia. Fiz mestrado também em psicologia da saúde e eu acredito que é por aí, né, uma breve apresentação de um pouquinho de cada coisa que eu sou. Que maravilha, você é maravilhosa, Mayara. E eu quero que você possa falar pra gente agora o que é esse Setembro Amarelo, que todos os anos a gente vem, trabalha sobre ele, todo mundo veste amarelo, bota as fitinhas amarelo. Eu quero saber o que é que significa para que as pessoas de casa que possam estar nos vendo ou ouvindo possam entender sobre. Tá. Então, o governo, ele vai fazendo um mapeamento, né, a respeito de demandas sociais. Eu costumo dizer assim, gente, como é que surge uma política pública? Uma política pública, ela surge a partir de uma necessidade visualizada pelo governo em dados epidemiológicos, né? Então, o governo, ele faz essas campanhas, né, que ele atribui cores a meses. E o Setembro Amarelo, ele existiu a partir dessa identificação, né? Então, foi identificado que, infelizmente, as taxas de suicídio e de tentativas de suicídio, elas estão aumentadas em nossa sociedade, né? E aí o autor, que é meu autor de referência, que é Frankl, ele já fala disso há muito tempo, né? Frankl vem dizer que o vazio existencial que culmina nessas tentativas, né, de suicídio, no final das contas, é um fenômeno de massa e é extremamente preocupante e precisa ser uma política de governo, né? Infelizmente, a gente vem observando também que é durante o mês da campanha que muitos casos começam a vir à tona, né? E aí não sabemos, e aí parte aí, né, da academia, da ciência, para fazer pesquisas a respeito disso. Se como um evento gatilho, né, por causa das campanhas e do mês emblemático, ou se justamente pela perspectiva de, olha, vocês precisam dar conta da saúde mental, vocês precisam olhar para si, vocês precisam olhar para a forma como vocês estão vivendo a vida de vocês, né? E aí, não sei se isso também é entendido por algumas pessoas como válvula de escape, aí é onde a gente tem essa maior procura e essa maior incidência, né? Mas é isso, é uma política pública, na verdade, porque foi identificado que a nossa população está adoecida mentalmente. E aí esse adoecimento ele tem sido tão grave que, inclusive, em muitos casos, tem levado a esse desinvestimento da vida. E, Mayara, o lema desse ano, né, do Setembro Amarelo, é se precisar, peça ajuda, né? E por que é tão importante a gente identificar quando a gente está precisando falar ou pedir ajuda? Eu digo muito isso, né? Eu acho que tem até um vídeo no meu Instagram que eu falo. Desde até hoje eu não conheci, eu não encontrei nenhuma pessoa, e aí não estou dizendo que todo mundo precisa de psicoterapia e ir ao psiquiatra, mas eu estou dizendo que pela minha experiência, eu até hoje não encontrei ninguém que não precisasse, né? A gente
tem essa ideia de que a gente precisa procurar o psicólogo apenas quando a gente tem determinados sintomas, né? Sim, e aí é muito frequente que as pessoas nos procurem e perguntem, mas quando eu devo procurar? Sim. Qual é um sinal de alerta? Quando é um sinal de alerta? Então, muitos são os sinais de alerta, né? Uma ansiedade, taquicardia, insônia, tristeza recorrente, choro frequente, todos esses são sinais, né? Mas veja, todos esses são sinais também dessa nossa vida contemporânea. Uhum. E aí talvez seja muito mais interessante a gente não esperar sinais para procurar, né? Não esperar necessariamente ter um quadro psicopatológico instalado para a gente, a partir daí, procurar ajuda, né? Eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que procurar ajuda antes mesmo, sempre. Porque, no final das contas, eu estudo também uma teoria chamada teoria motivacional do coping, que diz o quê? Que a gente, a partir de necessidades que a gente tem, né, que são necessidades desenvolvimentistas, então, competência, vínculo e autonomia, a gente vai desenvolver a forma como a gente vai enfrentar estressores da vida. E o que são os estressores da vida? Desde pode ser tudo, sabe? O filho que está saindo da infância e está entrando na adolescência. Morar fora é uma mudança. A pandemia, meu Deus, como foi um estressor, né? Como a gente ainda vive sequelas disso. Mudança de emprego, essa coisa que, infelizmente, na nossa população, no nosso país, ainda é muito, muito presente, né? Que é a insegurança alimentar, a falta realmente de dinheiro para conseguir dar conta de todos os seus compromissos. Então, assim, todos esses são estressores que, se a gente não der conta subjetivamente disso, podem nos prejudicar, nos adoecer mesmo, né? Então, assim, eu gosto também de uma passagem que diz o seguinte: o problema, né, não é necessariamente a coisa em si, mas a interpretação que a gente faz daquela coisa. Então, o que é estressor para você pode não ser estressor para mim, né? E aí essa individualidade, ela precisa ser entendida e compreendida em cada pessoa, né? Então, tudo isso que eu falei, né, são sinais de alerta, mas não necessariamente a gente deve esperá-los para procurar ajuda. Exatamente. E quando a gente para pensar sobre essas vulnerabilidades das pessoas, Mayara, isso é sinal de que as pessoas que estão principalmente nesse processo mais depressivo, elas estão sem um sentido para a vida? Que pergunta interessante. Então, vamos lá. O sentido, Daisy, ele não está dentro de mim. O sentido não é algo que eu encontro me olhando. O sentido, ele está no mundo. Frankl vai até falar que o vazio existencial e essas manifestações, né, adoecidas, então, por exemplo, uma supercompensação, a gente vai falar, né, por álcool, por drogas, por dinheiro, por compras, né, essas tentativas, né, cotidianas que a gente faz para tamponar vazios, né, e são, na verdade, um paradoxo. Por quê? Como é que Frankl explica isso? Ele vai dizer que o vazio existencial é, na verdade, uma frustração da vontade de sentido. E se o sentido ele não está em mim, ele está no mundo, eu preciso compreender. Aí vamos lá, todo mundo entendendo isso aqui. A relação dialógica que eu, enquanto pessoa, vou estabelecer com as oportunidades, com as possibilidades que estão ao meu redor. Então, não é sobre mim, mas é sobre o que eu posso fazer para o mundo, sobre o que eu posso fazer para o outro. Frankl, ele não vai desconsiderar as psicopatologias. Então, a depressão, ela vai existir independente da possibilidade de sentido. E, às vezes, mesmo com sentido, porque, veja, todas as pessoas têm sentido a realizar, porque o sentido não está no mundo, então, enquanto vida houver, eu posso fazer algo com a minha vida, né? Com essa possibilidade, com essa dignidade de ser gente no mundo, né? Então, ele não nega as psicopatologias, ele sabe que essas psicopatologias, muitas vezes, elas nos limitam, mas elas não nos paralisam. Então, a gente não entende a depressão, por exemplo, como um ponto de estagnação, mas exatamente como um ponto de partida. Então, eu tenho depressão? Tenho. Eu compreendo como essa depressão vai me impactar? Compreendo. Mas o que é que eu escolho fazer com essa doença que está instalada, que está
me limitando, que está me paralisando em alguns momentos. Pronto, aí ele vai acreditar que a gente pode se posicionar diante disso, né? E aí tem 3 vias para fazer isso, né? De que forma? São inúmeras, né? Como eu disse, são individuais, então a gente vai ter que entender como é que isso se processa para cada pessoa. Mas, essencialmente, é quando você trabalha. Então, o trabalho, ele realmente é essencial na vida e isso não está associado a uma profissão, mas a algo criador que você faz para o mundo, né? O amor, não a perspectiva de um amor apaixonado, né? Não é sentimento. Quando a gente fala de amor na logoterapia, a gente está falando de amor-valor, né? E esse valor diz respeito ao encontro que você tem com o outro e aquilo que você pode oferecer também nas relações. E por fim, mas não menos importante, talvez a grande sacada de Frankl, né? É que quando ele vai dizer que é possível realizar sentido mesmo diante de situações de sofrimento inevitáveis, que é quando eu tomo uma atitude, por exemplo, né, que você falou de depressão, diante daquela doença que está me afligindo. Então, eu vou tomar uma atitude. E que atitude vai ser essa? Aí são as possibilidades. Por isso que é importante o processo de psicoterapia, porque especialmente quando a gente está doente, a gente não consegue identificar quais são essas possibilidades. Então, na psicoterapia, especialmente na logoterapia, né, o logoterapeuta ou a logoterapeuta vai lhe encaminhar, a gente vai fazer um mapeamento dessas possibilidades para que você consiga entender que sua vida tem significado mesmo com toda a dor que você sente. É por isso que muitas vezes a gente tem que entender que a psicoterapia é importante não só quando você já estiver adoecido, né? Você pode fazer o processo de prevenção. E é para isso que o Setembro Amarelo ele existe, né? Para que a gente possa falar sobre, para que você possa entender os sinais que o seu corpo e a sua mente estão sinalizando hoje e aí se cuidar. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode enxergar dentro da gente alguns comportamentos que não têm sido funcionais? Frankl, ele tem um conceito chamado tensão fecunda. No popular, né, vai ser angústia, que mais no popular ainda vai ser ansiedade. Então, eu costumo explicar que a ansiedade é como se fosse uma febre, né? A febre é uma doença em si? Não, ela não é uma doença. A gente toma uma dipirona, a febre passa, né? Mas o que causou a febre é a doença. Então, a ansiedade, ela funciona para o aparelho psíquico, ela funciona para a nossa mente dessa forma, digamos assim. Então, você está se sentindo ansioso em relação a alguma circunstância, em alguma situação da sua vida, com alguma pessoa, no seu trabalho, enfim. Algo lhe causou ansiedade. Esse é um sinal de alerta, e eu acho que é o primeiro mesmo do nosso organismo que vai dizer assim, ei, acorda, tu precisa fazer alguma coisa. Tem alguma dinâmica aí que não está funcionando bem, tu tá adoecendo. Esse é o maior sinal de alerta. Então, e aí é isso. Então, a ansiedade é isso, né? A gente, hoje, né, todo mundo quer evitar a ansiedade. E a qualquer menor de ansiedade já quer tomar um remédio, uma medicação, porque é desconfortável sentir ansiedade, né? Não é legal ficar sentindo isso e nem é pra gente ficar sentindo. Mas a gente precisa entender que, no final das contas, existem outras estratégias que são comportamentais e não necessariamente medicamentosas que a gente pode se utilizar para diminuir, para drenar essa ansiedade, né? E aí entendam, né? E é até um apelo, gente, assim, entendam a ansiedade, né? Não como algo que precisa ser evitado a qualquer custo, mas que precisa ser gerido, tá? Como assim gerido? Eu preciso olhar para essa ansiedade e dizer, chega aqui, minha filha, vamos aqui sentar comigo, né? Vamos ter uma conversa porque eu quero lhe escutar. O que é que você está querendo me dizer? Sabe quando Guimarães Rosa diz assim, o animal satisfeito dorme? Então, né, a gente tem essa tendência de querer só dormir, porque a gente não quer sentir desconforto. Aí a ansiedade vem e diz, acorde. Pronto, é isso. Entenda a ansiedade como algo em você que está lhe chamando para acordar, para você tomar um posicionamento diante de uma situação que está desconfortável para você e que às vezes você nem entende muito bem, mas que está ali. Por isso que Frankl vai chamar de tensão fecunda, né? Porque é uma tensão que nos angustia, mas que nos tensiona a sair, a fecundar mesmo, né? A sair dali para outra coisa.
E muitas vezes, Mayara, é incrível como as pessoas elas vão se adaptando a esse meio, ao meio da tristeza, ao meio da paralisia, da procrastinação, de entender que nada dá certo na sua vida e ficam ali, naquele limbo, sabe? Naquele lugar que é escuro mesmo e que é a zona de conforto que a gente chama que não tem nada de conforto, né? Exato. E o tempo vai passando e quando você percebe, realmente o estado vai ficando mais crítico, né? Isso. Realmente, a zona de conforto, de confortável não tem nada. No entanto, ela é conhecida e a gente tem esse medo da mudança, né? Por isso que a ansiedade é necessária, porque ela vem justamente para tentar mexer nesse padrão psíquico da passividade, da tentativa de uma homeostase que não vai chegar. Então, assim, né, eu acho que a primeira coisa que essas pessoas que estão nesse lugar, elas precisam entender é que essa homeostase, ela não vai chegar. E que apesar da tristeza ser um lugar confortável, não confortável, né, mas conhecido, que é necessário romper, né? Porque no final das contas está se tornando desagradável, tem um impacto. Eu gosto muito de uma técnica chamada denominador comum. O que é que essa técnica vai nos dizer? Sabe aquela coisa de colocar os prós e os contras no papel? Isso é extremamente potente. Só que geralmente quando a gente coloca esses prós e esses contras, a gente pensa só na gente, né? Então o que é pró para mim e o que é contra para mim. Mas aí a gente esquece que a gente está no mundo, porque somos seres no mundo, né? E nos relacionamos, por mais que a gente ache que não, por mais que a gente se feche nessa individualidade, também nessa solidão, mas estamos imersos em um mundo, né? E as coisas que a gente faz, elas têm impacto nas nossas vidas, mas elas têm impacto na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que a gente precisa entender que a autotranscendência, que é a capacidade de sair de si em direção a algo ou a alguém, ao mundo, né? Ela é emergente. Então, assim, mas ela também é uma escolha, né? Então, como é que você se sente sabendo que isso que você faz ou que você deixa de fazer é escolha sua, é responsabilidade sua, sim, e que isso impacta não só a sua vida, mas a vida das pessoas que, por exemplo, você ama e que amam você, né? Então, o que é que você está escolhendo aí? O que é que tu está fazendo, né? Será que vale a pena realmente ficar nessa zona aí do conhecido, né? Será que a equação, depois disso tudo, com os impactos de todas essas suas escolhas, né? Elas estão sendo interessantes? Será que quando você olha para trás realmente e vê aquilo que você construiu ao longo da sua vida, é o que você tinha escolhido mesmo para você? Né? A gente sempre, eu gosto de pensar que a gente sempre vive na hora H, né? Eu gosto também de pensar que a gente precisa desenvolver uma dinâmica existencial. O que é essa dinâmica existencial? A forma como a gente vive. A gente precisa viver de uma forma como se a gente não tivesse mais tempo para errar, sabe? Porque às vezes a gente se coloca aqui, não, mas depois eu conserto, não, mas depois isso se resolve, não, mas depois passa, não, mas é só assim mesmo, e não é, né? E todos esses momentos vividos, eles são imodificáveis, eles são invioláveis, né? Então, hoje, na dinâmica da sua existência, na forma como você vive a vida, o que é que você escolhe fazer? Você tem consciência de que você não tem tempo para errar porque você não sabe quanto tempo você passa aqui, né? Você não sabe se você vai rever aquela pessoa que você ama e gostaria de dizer muita coisa, aquele trabalho que é tão importante, aquela ideia fenomenal que você teve, mas que nunca colocou para fora, sabe? Então, é meio que isso, é entender que a gente vive nessa urgência, não numa perspectiva desesperada. Não é sobre desespero, pelo contrário. É sobre sentido. É sobre entender que eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço a cada dia na minha vida. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a relação entre suicídio e transtornos mentais. Todo indivíduo que está depressivo ou entra na tentativa de suicídio, ele tem um transtorno mental ou não? Daisy,
Então, foi uma pergunta, né? Quando a gente generaliza e dizer todo indivíduo que tenta suicídio, que pensa em suicídio, ele tem um transtorno mental, aí eu preciso dizer que não necessariamente, né? Porque a gente não pode fazer esses generalismos, especialmente porque existem outras circunstâncias que podem levar a isso também. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas, sim. Né? Então, tem uma depressão associada, tem outros transtornos, por exemplo, o transtorno borderline, bipolar, né, que estão muito associados também a esses quadros, a essas tentativas, né? Então, assim, eu não ouso afirmar que todos, mas eu acredito que a maioria das pessoas sim, né? E especialmente, não necessariamente um transtorno, mas ela pode estar vivenciando, né, um momento mais intenso, né, um momento de dores, por exemplo, que não são nossas, não necessariamente do aparelho psíquico, mas são dores sociais, a gente pode chamar assim, né? Que muitas vezes elas nos desorganizam a esse ponto também. Eu gosto sempre de falar, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Eu digo, gente, olha, é o seguinte, as demandas subjetivas são individuais, mas a gente precisa entender que esse sujeito está em sociedade e que, às vezes, essa sociedade vai impactar a forma como ele vê o mundo, vai impactar no gosto que ele tem pela vida. Porque, veja, uma mãe que vê 3 filhos passando fome, o que é que a gente espera de saúde mental dessa mulher, né? Então, veja, não necessariamente tem um transtorno psicológico, mas essa mulher, ela pode, e inúmeras outras pessoas podem também, né, ter essa dor psíquica extrema, né, e pensar realmente assim, olha, não tem saída, mas aí não é necessariamente um transtorno. Sim, entendo. E ao falar sobre essas tentativas de suicídio, a gente também consegue perceber que existe um alto índice de subnotificações. As pessoas tentam, vão para o hospital, vão para uma UPA, mas ali não é notificado. E os números já são bem crescentes hoje, principalmente aqui no Brasil. E por que essas subnotificações elas não acontecem? Primeiro porque é tabu. Então, assim, as pessoas não querem falar, né? É vergonhoso, né? Infelizmente ainda tem, que bom que agora bem menos, bem menos, né? Mas ainda tem um tabu muito grande sobre procurar psicoterapia, psiquiatria, né? Então tem esse tabu social, vida e morte no final das contas, né? São tabus ainda, a gente não gosta de falar sobre isso, a gente evita, né, falar sobre isso. Infelizmente, também tem muita associação religiosa, né? A gente escuta muito, né? Pessoas que fizeram isso é porque tem falta de Deus e a gente precisa, vamos abrir mão disso, vamos largar de mão, sabe? Porque não tem nada a ver com isso. Às vezes, e na grande maioria das vezes a pessoa está doente, está precisando mesmo, né? Isso. Quando alguém tem um câncer, por exemplo, quando alguém infarta, por exemplo, né? Ninguém vai lá... Ninguém duvida, né? Exatamente, e ninguém diz assim, olha, foi falta de Deus, foi porque tu não rezou, né? Então, assim, a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com essa dicotomia cartesiana, né? De que existe um corpo e existe uma mente, eles são separados. Não, é tudo junto, né? E a doença mental, ela é igualmente corporal e ela é igualmente não passível de escolha. Porque aí eu também tenho plena certeza, né, que se as pessoas elas pudessem livremente escolher, eu não quero ter um transtorno psicológico, elas não teriam, né, eu não quero adoecer, elas não adoeceriam, mas no final das contas, infelizmente, né, o nosso corpo é limitado e o nosso corpo vai adoecer. Exatamente. Né? Eu acho interessante Ana Cláudia Quintanas, que é uma médica, que ela é paliativista. Maravilhosa. E ela sempre diz assim, ser médico é fácil, difícil é ser psicólogo, porque as doenças que são as doenças metabólicas, orgânicas, elas são palpáveis. Então, você faz um exame e você realmente, de fato, vê aquela doença, sabe onde é que ela está localizada. E a doença mental não se vê. Por isso que as pessoas também não credibilizam, não valorizam. E é muito difícil você chegar para alguém e dizer assim, tô triste. É muito difícil hoje falar sobre as emoções, né? Por isso que aquele filme Divertidamente também vem para esclarecer as pessoas o quão é importante a gente reconhecer essas nossas emoções, né, Mayara? Ai, Deise, você falou num ponto que eu me empolguei aqui agora, né? Tu viu? Porque, minha gente, eu fico, assim,
por que na escola, quando a gente vai falar de emoções, a gente chega para as crianças e diz assim, olha, gente, aqui são as emoções boas e aqui são as emoções ruins, né? Então, perceba, e eu tenho certeza, gente, vocês vão dizer assim, tem, realmente, até agora eu pensava que existiam emoções boas e emoções ruins, né? Existem emoções que são desagradáveis de sentir. Por exemplo, não é legal sentir tristeza, ansiedade, nojo, medo, enfim. Mas elas têm uma função, né? E aí, expressar, vivenciar e deixar vazar essas emoções é essencial para que elas não acumulem. No final das contas, é isso, sabe? Daisy, eu tenho a absoluta e a plena certeza que essas campanhas de valorização da vida, elas precisam começar não nas escolas para os adolescentes, sabe? Mas para as crianças, para os pequenininhos, nas nossas casas, quando nós vamos parentalizar nossos filhos. Porque é exatamente sobre aquilo que você falou no começo. É sobre gostar da vida. É sobre viver uma vida que é boa de viver, né? E a gente aprende isso como? A gente aprende isso quando a gente começa a viver no mundo, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, né? Então, é na relação com os nossos pais, é nas relações com os nossos primeiros amigos, na escola, com a família estendida, né? Então, assim, se alguém me bate, eu fico com raiva. E eu tenho essa tendência de sei lá, botar pra fora, de bater de volta, né? Isso eu tô falando de criança. Né? Às vezes a gente é adulto também, né? Mas aí a gente se controla mais. mas aí é isso, tá? Então, assim, diante de todas essas emoções, diante de todas as situações, circunstâncias das nossas vidas, a gente precisa entender que as emoções, elas são adequadas e congruentes com aquela situação. Veja, você perdeu uma pessoa que você ama, essa pessoa morreu. Aí você vai ficar alegre? Não, vou tomar um remédio aqui para não sentir nada. Oi? Né? Então vamos lá, é congruente, é aceitável, é esperado e é necessário que você fique triste, que você se revolte, inclusive se foi por uma situação, enfim, que poderia ter sido evitada, né? E por aí vai. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? É evitar sentir a emoção? Não. A gente vai sentir a emoção. A gente precisa saber como gerenciar essa emoção. O que a gente vai fazer com ela, né? E aí a gente poderia ter mais 15 podcasts só para isso, né? Sobre esse gerenciamento de emoções. Mas, assim, absolutamente, essencialmente, as emoções, elas precisam ser vividas e gerenciadas. Elas precisam ser ditas, elas precisam ser comunicadas, tá? E tem uma ideia também que rola muito, né? Que eu adoro dizer isso, eu acho bonito dizer isso, né? A gente precisa estar disposto a se abrir em vulnerabilidade, né? Porque a gente não tá. E a gente pensa que esse não tá disposto a se abrir em vulnerabilidade está relacionado à força. Então, se eu não choro, eu sou forte. Se eu não fico triste, eu sou forte, né? E não. Não é. Absolutamente. Na verdade, você tá só ignorando uma coisa que tá batendo ali na sua porta, né? E que vai, em algum momento, explodir. Essa é uma outra verdade que a gente pode levar adiante, tá? Se tem algo, né? Alice, tem uma emoção que você está reprimindo constantemente, se você não dá ouvidos a ela, pode ter certeza, em algum momento ela vai sair. Ela vai sair no corpo, ela vai sair na ansiedade, ela vai sair em um pesadelo, mas ela vai sair em alguma forma, de alguma forma. E as pessoas hoje parece que elas não estão sabendo lidar com esses processos de sentir emoções desconfortáveis, né? Porque hoje todo mundo quer uma pílula para tudo. Eu quero uma pílula para estudar, eu quero uma pílula para ficar acordada, eu quero uma pílula para dormir. E hoje a gente tem realmente levado isso muito, de uma forma muito fechada dentro da nossa cabeça, de que a gente não consegue sozinho. Mas é sobre aquilo. O que é que eu faço com o que eu estou sentindo? Né? E muitas vezes as pessoas, elas não querem ter trabalho de reagir diante de uma determinada emoção, como se elas fossem avassaladoras a tal ponto de controlar, né, a vida da pessoa. A gente pode falar mais uma vez de sociedade, sim, claro, né? Desses sistemas econômicos, políticos e tudo mais. Então, veja, a gente vive no espaço de tempo, lugar, né, dinâmicas e tudo mais, que prezam muito pelo nosso conforto. Então, veja, antes, né, para me comunicar com alguém, eu escrevia uma carta que passava dias para chegar naquele outro lugar. Eu estava fazendo a tarefa da escola de Amélia esses dias, né, e aí eu fui contar essa historinha para ela, né, porque, veja, ela não conheceu cartas,
né? A Amélie já nasce agora, as nossas crianças, né, hoje já nascem na era da internet, sim, que você manda um WhatsApp e instantaneamente a pessoa que está lá do outro lado do mundo recebe, né? A gente não levanta para passar um canal de TV, a gente não levanta da cama para comer, nem para fazer a comida, porque a gente pede pelo aplicativo, chega ali e a gente come deitado mesmo, né? Eu estou trazendo essas dinâmicas de vida cotidiana triviais, mas para a gente entender o quê? Que a todo momento, essa sociedade na qual a gente vive, ela se estruturou para nos poupar de esforço. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente não quer mais esperar, a gente não tem tempo mais para esperar, a gente vive correndo, né? Quando você chegou hoje pela manhã, você disse que correria, né, Maiara? E eu confirmei, eu disse, menina, a gente tem tantas atribuições, tem tantos compromissos, sim, então a gente não espera, a gente não tem tempo, né? E veja, aprender, aí vamos lá, aprender, reaprender, vamos chamar assim, reaprender a gerir emoções, a lidar com emoções depois de 20, 30, 40, 50 anos vivendo daquele jeito, porque a gente aprendeu, né, a reprimi-las, porque a gente aprendeu que está errado, porque a gente aprendeu, né, que não é para sentir, que não pode botar para fora. Gente, isso vai ser trabalhoso. E aí, entre o trabalho de entrar no processo terapêutico, identificar as minhas emoções, compreender por que as sinto, o que penso e por que eu me comporto dessa forma, é muito mais trabalhoso do que, por exemplo, tomar um remédio e apagar, sim, sim, antes de dormir. Então, existe uma busca desenfreada pela medicação, né? Essa busca desenfreada fala dessa sociedade imediatista, dessas pessoas, de nós, né? Quando eu digo essas pessoas, eu me coloco, né, dentro desse lugar. De nós, que tendemos ao imediatismo, a gente quer, né, soluções muito rápidas, só que no final das contas, lembra a coisa da febre que eu falei? A dipirona, ela vai passar a febre. Isso. O medicamento, ele vai fazer você dormir, mas a doença, ela vai continuar lá. E se a gente tratar uma infecção apenas com dipirona, o que é que vai acontecer? Exatamente. A gente vai evoluir para uma coisa muito pior. A mesma dinâmica é a dinâmica psíquica. Se a gente trata ansiedade, se a gente trata algum transtorno, se a gente, enfim, né? Se a gente trata alguma psicopatologia apenas com medicação, que é, né, essa coisa mais imediatista, infelizmente, a situação não vai se resolver e em algum momento ela vai piorar, né? Mais uma vez, aí vamos esclarecer também. Eu não sou contra a medicação, pelo contrário, ela é essencial, ela é necessária. Para algumas pessoas, o tratamento padrão ouro, né, que a gente fala muito, sim, é psiquiatria, que é as intervenções medicamentosas, né, o direcionamento à conduta psiquiátrica, mais psicoterapia, que é psicológica do psicólogo, tá? Então, a gente trabalha em conjunto, né, isso é essencial. No entanto, a gente precisa entender que um não exclui o outro e que, infelizmente, muitas vezes, se a gente escolher uma dessas vias e a nossa tendência é escolher a medicação, a gente está negligenciando uma parte importantíssima da nossa saúde e vai ser cobrado depois. E que, infelizmente, nós conseguimos ver muito isso, né? Ah, você faz terapia? Não, eu só estou tomando remédio. Mas está dando certo, né? Até quando vai dar certo? Né? Você está mascarando, você está anestesiando tudo aquilo que você precisa realmente, de fato, colocar para fora, externalizar para resolver, né? Para enfrentar. Exatamente, Daisy. É a pergunta. Até quando vai resolver? Está resolvendo agora, mas até quando vai resolver? Você está disposto a pagar o preço? Né? Acho que é a pergunta. Né? Outra coisa muito, muito gritante que a gente tem visto hoje também são as questões de autolesão, né? Sim. Que a automutilação também ela é muito prevalente hoje, principalmente em adolescentes, né? Sim. Como é que a gente pode entender esse processo de automutilação? Já é um sinal, já é um grito de que a pessoa precisa de uma atenção maior? Gigantesco, né? O processo autolesivo é o último grito antes de uma tentativa mais séria de suicídio, tá? Ela nunca pode ser negligenciada. Ela nunca pode ser, porque tá querendo chamar a atenção. Sim, a gente escuta, né? Muito. Né? Tá querendo chamar a atenção, né? Época, enfim, ficam tentando, né? Ficamos tentando essas explicações lineares e muito simples da coisa, né? E que, na verdade, tá muito longe da realidade. Então, assim, tem uma suspeita de autolesão, tem uma lesão realmente verificada, né? Identificada,
leva esse adolescente, essa criança, enfim, essa pessoa, né, pode ser um adulto, um idoso, enfim, leva essa pessoa para acompanhamento psicológico, para acompanhamento psiquiátrico, porque ela já está gritando ali, sim, né? E aí é isso, né? Muitas vezes essas pessoas, elas não acham outra maneira, infelizmente, acabam cometendo esses comportamentos autolesivos. E é ajuda imediata, é procura imediata, é urgente, é critério de urgência para iniciar o tratamento. O assunto agora é saúde da mulher no quadro Fala Onco. No quadro de hoje, doutora Lidiane Guimarães vai reforçar a importância do diagnóstico precoce de câncer ginecológico. A oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia H+Onco fala sobre a campanha Setembro em Flor, que alerta para tumores ginecológicos que atingem o aparelho reprodutor feminino. Oi, Daisy! A gente hoje está num espaço diferente. Aqui é a sala de infusão do H+Onco, onde os pacientes com diagnóstico de câncer fazem seus tratamentos. Mas por que eu mudei, de áreas hoje? Porque hoje a gente vai falar, começando o mês de setembro, sobre algo que eu sou muito incentivadora, que é a prevenção dos cânceres ginecológicos. E nesse mês de setembro, o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o EVA, o qual muito orgulhosamente faço parte, faz uma campanha nacional, e esse ano Patos também vai ter ações com o oferecimento do H+Onco sobre o Setembro em Flor. A campanha Setembro em Flor é uma campanha voltada para a prevenção sobre fatores de risco e sobre o tratamento, sobre o cuidado dos cânceres ginecológicos. Quais são os cânceres ginecológicos? Então, na campanha Setembro em Flor, nós vamos falar de câncer de colo do útero, câncer do corpo do útero, câncer de endométrio, câncer de vulva, o câncer de vagina, o câncer de ovário. São afecções que, junto com o câncer de mama, são os que mais afetam as mulheres. Então, esse mês, nós vamos falar sobre o Setembro em Flor, sobre cada tipo de câncer desses que eu falei. Então, mulheres, não percam. Esse mês de setembro é voltado para vocês, para a gente saber o que causa cada tipo de câncer. A gente vai detalhar tudo com vocês. Então, não percam. Fala Onco, comigo, Lidiane Guimarães. Por isso que é importante estarmos ligados nas campanhas dos setembros, Hoje temos Setembro Amarelo e também temos Setembro Flor, que é para a gente se orientar acerca dessas doenças que o câncer gera também nos aspectos ginecológicos. Então, esses esclarecimentos foram muito pertinentes que a doutora Lidiane fez hoje no programa. E, Mayara, que tipo de ações as escolas, ou faculdades, universidades, elas podem fazer para prevenir o suicídio? Perfeito. Eu estive coordenadora do curso por alguns anos, E nas ações que a gente fazia, a gente sempre refletia. Na verdade, nós éramos muito convocados a isso, E como profissional também, psicóloga, o pessoal sempre nos chama, nos convoca, para esses momentos fazer alguma coisa, Aí, geralmente, o pessoal pede palestra, mas aí, na nossa expertise, a gente já precisa direcionar para outras ações, tá? Então, assim, a principal ação que a gente pode fazer é proporcionar um ambiente de autocuidado, tá? Para que essa pessoa... Lembra que a gente fala desde o começo, não é sobre aquilo de ruim, não é sobre apenas tratar o ruim, mas é sobre viver uma vida boa, como você falou agora, é sobre o prevenir, É sobre o gostar de viver. E o que é que a gente gosta de fazer? Então, vamos lá, A gente gosta de ser ouvido e validado. A gente adora ser ouvido e validado, é essencial. Sim. Rodas de conversa. Rodas de conversa com adolescentes são extremamente potentes, tá? Então, muito mais do que uma palestra informativa que diz, olha, é isso, é assim, os sinais são esses, coloca esses meninos numa roda e diz assim, peraí, gente, vamos conversar, como é que vocês estão? Me contem, E aí, estar disponível, e é essencial, gente, procurem psicólogos para fazerem essas ações, tá? Procurem psicólogos para facilitar o processo, mas é isso, a pessoa, ela precisa estar treinada, e hábil, ter desenvolvido competências e habilidades para escutar aquilo que essas pessoas vão trazer,
a perspectiva da logoterapia é sensacional. Imagina saber que existe um sentido. Imagina saber que minha vida tem significado. Imagina saber e conhecer, né? E é palpável, né? Porque o sentido ele é cotidiano. Então, é quando eu falo com você, né? E eu vejo que algo mudou em você, por exemplo, né? É quando eu entrego, sei lá, você contratou os meus serviços e eu te entrego um produto e você ficou super satisfeito com aquele produto. É sobre isso, né? Então, é super palpável. É sobre parar no meio de uma tarde enlouquecida de trabalho. Ei, vamos tomar um sorvete. E aí a gente vai, né? Tomar esse sorvete com aquele colega ali que tem esse vínculo legal, que tem uma conversa boa e parece que a gente dá um respiro, né? Sim. Então, disponibilidade para escuta, acolhimento e validação, né? Entender que eu posso fazer muita coisa pelo mundo, pelo outro, né? Pelas pessoas que estão próximas a mim. Tudo isso é muito válido, né? Começar a falar sobre o tema, não de uma forma, não pela perspectiva do tabu, né? Como a gente faz com as emoções. Eita, não pode sentir, não pode sofrer. Não, tá tudo bem, tu tá sofrendo, tu tá sentindo, eu tô aqui e eu consigo sustentar, eu consigo escutar isso que você me diz, né? E assim, entender também, né? Mais uma vez eu repeti, chama profissionais psicólogos para fazerem isso, porque não é todo mundo que desenvolveu essas competências e habilidades. Então, às vezes, as pessoas elas vão trazer questões que são essencialmente psicológicas. E aí, como é que um profissional que não é da saúde mental vai dar conta de manejar aquela dinâmica ali, né? De manejar aquele sintoma, de manejar aquele desabafo? Não vai, né? Então, assim, peça ajuda, se precisar, né? Seja amigo, quando sempre possível for, mas entenda que mesmo sendo amigo, você não é o profissional. Então, oriente, né, assim, nos nossos meios particulares, né, se você vê uma pessoa que está precisando de ajuda, oriente que ela procure o lugar certo. Exatamente. Como é que a dependência tecnológica, que tem, assim, sido um fator avassalador na vida de todos nós, levanta essas questões mais ilusórias sobre o que é uma vida feliz, sobre aquela utopia de ter o corpo daquela pessoa, de ter o carro daquela pessoa, enfim, as comparações elas vêm, né? E a cada dia que passa nós estamos mais conectados ainda com o mundo virtual e menos conectado com o real. Você acredita que isso gera esse impacto em você olhar para você e dizer assim, não, eu não estou satisfeito com minha vida, não é assim que eu quero, e trazer essa frustração maior, desencadeando fatores muito piores para a nossa saúde mental? Mas eu tenho certeza que isso acontece e já é consenso científico, né? Então, sim, o algoritmo do Instagram, né? Os filtros, né? Para um rosto harmonizado, para um corpo padrão, para o carro importado, né? Para as contas bancárias maravilhosas e a viagens a lugares que eu olho assim e eu faço, meu Deus, quando é que eu vou conseguir? Né? Cada sujeito é único e irrepetível. E quando a gente esquece que nós somos únicos no mundo e a gente tenta se quebrar para se encaixar naquele padrão, lembra, escuta, a gente se quebra, né? Então, uma pessoa que está ali respondendo aquele padrão e encaixada naquele padrão é uma pessoa que está quebrada, né? Infelizmente, eu sei que isso é uma tendência gigantesca, porque no final das contas o celular está na nossa mão. Sim. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda, a gente olha para quem está do lado ou a gente procura o celular para desligar o despertador, ver que horas são, aí abre o Instagram, vê se tem mensagem no WhatsApp, né? Isso. E aí a gente passa a se conectar com o mundo dessa forma, né? Isso tem um prejuízo significativo em termos de saúde mental. Tem uma música do Thiago York que eu uso ela, meu Deus, eu trago muitas referências, né? Mas enfim, chamada Desconstrução, né? Que ela vai falar sobre a história de uma menina, né? Que no final das contas tentou se encaixar, se encaixar ali nesses padrões sociais que não foi percebido, né? No final das contas ela estava depressiva e ela estava cada vez mais se anulando. Então, assim,
né? A gente fala muito sobre o individualismo, sobre o bem-estar, sobre o prazer. E aí eu preciso dizer, né, que o maior prazer que a gente pode ter na vida é aquele de se acolher e se aceitar da forma como a gente é, entendendo que a gente é único e irrepetível no mundo e que o que eu faço, ninguém e absolutamente ninguém pode fazer por mim. Quando eu tenho essa consciência, eu entendo que me encaixar num padrão, no final das contas, é me diminuir. E aí eu não estou disposta, Daisy, a me diminuir. E aí eu convoco, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo a também não se submeterem a essa diminuição de um padrão, né? Porque no final das contas é isso que vai nos anular, nos diminuir, nos quebrar. E eu trago muito essas questões, né, desse acesso rápido, instantâneo e muito contínuo hoje às redes sociais, que a gente também tem visto muitos influenciadores, por exemplo, tirar sua própria vida. Isso tem sido preocupante. E aí, mais preocupante ainda são as colocações que as pessoas fazem nas redes sociais, dizendo, mas essa pessoa tinha tudo. E tirou a própria vida por quê? Mas essa pessoa tinha carro, apartamento, era famoso, tinha 1 milhão de seguidores, pensando que é só isso, né? E aí a gente remete diretamente àquilo que é visto como valor, né? Sim. Então, o valor é ter um carro, o valor é ter uma casa, enfim, chique, elegante, o valor é isso, né? E não, a gente tá... Aí, voltamos, né? É um fenômeno social, é um fenômeno de massa. Infelizmente, a gente tá valorizando as coisas erradas. Gente, ter dinheiro é ótimo, tá? Eu não tô aqui na fantasia de que ter dinheiro é ruim e vai nos adoecer. Não. Ter dinheiro é ótimo e a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para comer. Porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não come. Se a gente não comer, a gente não vive. Mas sim, infelizmente, buscar o dinheiro como fim e não como meio é adoecedor, né? Então, não é sobre milhares de seguidores, mas é sobre o cotidiano de vida, é sobre a individualidade. Aí eu volto, né? É sobre com quem essa pessoa vive. Tá, você vê ela no Instagram falando ali, mas quando ela desliga a câmera, com quem ela tá? O que é que ela faz? O que é que de útil tem ali? E fora o ódio que as pessoas têm disseminado hoje nas redes sociais, né? No entanto que o cyberbullying, ele tá aí, assim, de uma forma gritante, avassaladora, com pessoas realmente, de fato, não suportando as dores, os julgamentos, né? O apontamento das pessoas em relação à sua própria vida. Como é que a gente pode desconstruir isso, Mayara, nesses tempos de hoje? Vamos lá, aí a gente volta mais uma vez para a perspectiva do distanciamento de uma individualidade, né? Quando a gente está ali na rede social, que a gente se acha no direito de destilar ódio, né, para outra pessoa, a gente acredita que a gente não é a gente. Tá? É meio que como se fosse um mecânico ali. Eu tenho quase absoluta certeza, Daisy, que se a gente pegasse essas pessoas que destilam ódio nas redes sociais, se a gente pegasse essas pessoas que cometem cyberbullying e trouxessem ela para uma situação real de vida, na qual ela estivesse frente a frente com aquela pessoa para quem ela destilou ódio, ela não faria. Então, qual é a estratégia? É pessoalizar, é personificar. Veja, você, Daisy, é uma pessoa. Você, Daisy, tem família, você ama, você é amada. Você tem funções e atribuições na sua vida. Assim como aquelas inúmeras pessoas, aqueles influenciadores, artistas, também os têm, né? Então, é voltar a nos olhar como pessoas e não como máquinas, porque eu acredito que é isso mesmo, sabe? A gente se distancia de si e do outro a partir daquela rede que diz que vai nos conectar, né? Mas que talvez não conecte, né? E aí é isso. Então, se a gente conseguisse convocar essas pessoas a esse apelo de, olha, veja, você é uma pessoa e aquela outra pessoa ali também é uma pessoa. Ela sente do mesmo jeito que você sente, né? Ela fica triste, ela chora como você chora. Se ela se cortar, ela vai sangrar e vai sangrar do mesmo jeito que você. Talvez algo que você fale não seja ruim para você, você acha que é normal, mas para a pessoa que escuta é avassalador. Sim, né? E especialmente porque a gente também vive nessa sociedade de muita frustração, de muita hipersensibilidade, né? Foi até redundante agora, mas é isso, assim, as pessoas estão hipersensíveis, as pessoas estão muito vulneráveis, né?
porque tem toda essa exposição, porque tem toda esse escancaramento também, né, da vida cotidiana. Fora ainda, nós conseguimos ainda lidar com o fato das pessoas falarem de uma forma equivocada, de uma forma muito ruim sobre suicídio nas redes sociais, né? Que também pode desencadear em pessoas que têm ideias suicidas também o próprio suicídio. Sim. Como é que as mídias, Mayara, elas podem falar sem desencadear esses fatores mais perigosos para as pessoas que têm esses pensamentos suicidas? Os eventos precipitantes, né, que a gente chama de gatilho. Tudo é gatilho. Né? Acredito que quando a gente consegue tirar o foco, eu acho que a primeira coisa, tira o foco, né, da coisa do comportamento suicida, né, e fala sobre aqueles aspectos que são positivos, né, na vivência daquelas pessoas. Então, acho que as campanhas, elas precisam girar aí, né? Então, tipo assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é valioso, isso aqui é valoroso, dá para fazer isso. E eu falo essas campanhas de divulgação ampla, sabe? Sim, sim. Por quê? E aí eu vou justificar. Porque eu não sei como é que isso vai chegar naquela pessoa que está num quarto escuro, sozinho, trancado, escutando. Né? Então é isso. Acho que essas campanhas de ampla divulgação, elas precisam focar nesses aspectos positivos que a vida nos oferece, né? E sempre que a gente puder dialogar nesses espaços, né, em que essas pessoas podem ser ouvidas, em que, por exemplo, eu lanço essa informação, mas eu digo, me procura, eu estou aqui disponível, eu posso lhe ajudar. Aí a gente abre e fala mesmo, né? Porque o que é que acontece? Tem um texto muito interessante, que ele vai falar sobre morte, né? Não necessariamente sobre suicídio, mas ele vai falar sobre morte e vai falar sobre o manejo do profissional a partir disso. E morte é tão tabu que a gente não fala a palavra morte, né? A gente fala faleceu, foi a óbito, passou dessa para uma melhor, virou estrelinha para as crianças, descansou, né? E por aí vai. O que é que acontece? Quando a gente usa, né, esses eufemismos, a gente acaba distanciando, né, a pessoa do real, né, da dor, né? Sim, sim. E aí a gente acaba também passando uma mensagem de que, olha, eu não estou pronto para falar sobre isso. E aí, se eu passo a mensagem de que eu não estou pronto para falar sobre isso, a pessoa não vai falar para mim sobre aquilo. E aí, lembra da coisa da emoção que a gente reprimiu, empurrou debaixo do tapete e não falou sobre? É isso. Então, assim, nas campanhas de ampla divulgação, que você não sabe onde vai chegar, que não tem um canal de comunicação, foca nos aspectos valiosos, né? Naquilo que tem valor, nos aspectos felizes, positivos, enfim, né? Mas quando você tiver um diálogo, mostra que você está ali disponível para falar sobre a dor, para acolher a dor daquela pessoa, para validar o que ela está sentindo. A escuta é muito necessária, né? Essencial. A escuta é essencial. A escuta terapêutica, né? Não a gente fala, isso é elementar para o estudante de psicologia, né? Ouvir é diferente de escutar. Sim. Ouvir tem a ver com o órgão de sentido, né? Eu ouço muitas coisas, eu ouço tudo, eu ouço o ar-condicionado, eu ouço, enfim, todos os sons que estão ao meu redor. Mas escutar diz respeito a um apagamento daquilo que é meu, né, para um acolhimento e sustentação daquilo que é do outro, da fala do outro, né? Quando a gente ouve, a gente dá opinião. Né? E diz assim, olha, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia isso. Mas quando a gente escuta, a gente favorece que a pessoa se escute também e chegue ela própria numa solução. Né? É onde eu vejo o maior, assim, patamar de acolhimento, de fato, né? Sim. O acolhimento, ele acontece a partir de uma escuta qualificada. E precisa ser treinado para isso. Isso, exatamente. Por isso que eu vejo também que nem todo mundo pode ser psicoterapeuta, né? E eu vejo que é algo que tem preocupado muito também pessoas que fazem cursos rápidos e estão nas clínicas atendendo pessoas que estão realmente num processo de adoecimento psíquico. Isso é bem preocupante, né? Veja, eu comecei a estudar psicologia, minha graduação em 2009, né? Eu me formei em 2013, estamos em 2024, né? E eu não parei de estudar. E eu nem estou perto
de terminar de estudar aquilo que eu preciso, né? Para. Então, perceba, são anos de formação, são anos de compromisso com a sua prática, né? E eu sei que a nossa sociedade está muito acelerada, ansiosa, né? Buscando por aquilo que é rápido, mas vamos chegar no meio termo? É possível, né? Procura, e aí não sei, né? Se a gente tá, acho que profissionais, acredito que muitos profissionais vão nos ouvir, né? Às vezes a pessoa tem uma formação específica e do nada vai ali para a clínica, né? Gente, procura uma formação continuada, tem muito, né? Procura supervisão de um profissional experiente, faz o seu estudo contínuo, né? Mas não desempenha uma prática alienada, né? Massificada por esse mercado simplesmente pela coisa do, porque está em alta, né? Sim. E aí eu vou entrar nesse mercado, vou vender e não se preocupa com o serviço que você tem a oferecer. Aí mais uma vez eu volto, gente, ganhar dinheiro é ótimo, ganhar dinheiro com o trabalho que a gente desempenha é maravilhoso com a nossa profissão, né? Mas vamos prezar por um acompanhamento de qualidade, né? Vamos prezar pela responsabilidade de entender que eu estou lidando ali com uma vida de uma pessoa, né? E que se eu não tiver competente naquilo que eu manejo ali, eu posso estar fazendo uma grande besteira, né? A gente escuta muita frase pronta, né? Ainda ontem eu conversava de forma informal, né, com um amigo, e aí ele dizia, falando, enfim, né, sobre uma crise vivencial que tá passando, ele disse, é porque eu tenho que aprender a viver com a minha solitude, né? Ele estava falando sobre relacionamentos. Aí eu disse assim, de onde você tirou isso? Vamos lá, o que é solitude? O que é que você entende por solitude? Porque, veja, é uma frase vazia que diz o quê? Tenho que lidar com minha solitude. Não sei o que é que isso significa, não sei o que é que isso significa para aquela pessoa, né? Nós somos seres relacionais, sim, e nós não precisamos de relacionamentos, e aí fazendo o corte dos relacionamentos amorosos, né? Nós não precisamos necessariamente de um relacionamento amoroso para viver uma vida valiosa. Não precisamos. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Porque, veja, às vezes eu acho que a gente não quer isso. Às vezes eu acho que a gente quer, sim, relacionamentos, né, amorosos, independente, né? Às vezes a gente sempre vai viver com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, colegas, enfim. Nós estamos sempre cercados de pessoas, né? E essa valorização dessa solidão, desse individualismo, talvez esteja fazendo aí a gente perder a mão do que é se conectar com o outro. Né, do que é estar em sociedade, viver em sociedade. Exatamente. Eu tenho muito cuidado com essas frases prontas do é preciso viver sua solitude, é preciso se amar em primeiro lugar. Eu adoro essa. Digo assim, é preciso se amar em primeiro lugar. Eu digo assim, pois venham me dizer como. Por favor, me digam, me expliquem como é que a gente se ama, né? Ou então a famosa frase, você tem que controlar suas emoções. Tem, né? Se coloque em primeiro lugar, controle suas emoções aí, né? Tome a rédea, o protagonismo da sua vida. Aí eu fico assim, gente, meu Deus, né? Uma equação bem facinho aqui, me dá, que eu vou seguir o passo a passo aqui. Vai ser de bolo. E vai dar certo, né? E não, a gente vai descobrindo isso ao longo da vida, porque é uma dinâmica. Por exemplo, é quando... veja, quando a gente tem essa conversa que eu digo, nossa, que massa, né? Olha como minha profissão me leva a lugares. Olha como muitas pessoas estão ouvindo, né, essa nossa conversa agora e podem ser beneficiadas. Aí eu percebo sentido na minha vida e eu me sinto feliz e realizada e eu me acho o máximo e me amo, assim, quando eu olho para o outro. Tá entendendo como a dinâmica, ela é interessante, né? E às vezes a gente é levado a pensar que não, esquece do outro, olha pra si, que vai dar certo. Não é por aí que funciona. E não é só você, né? Não Exatamente. Somos sujeitos relacionais que vivemos no mundo para outras pessoas. E quando isso não acontece, é preciso que a gente investigue o porquê isso não está acontecendo. Exatamente. Né? Por isso que é tão importante a psicoterapia com um profissional qualificado, para que a pessoa ela comece a se enxergar, porque muitas pessoas elas não se enxergam. Quando a gente faz a pergunta que eu fiz a você no início do programa, Mayara, fala pra gente, quem é você? As pessoas ficam assim, oi, quem sou eu, para onde eu vou?
Não, olha, não sei, peraí, calma que foi uma crise agora, né? Realmente. Isso. E eu acredito que por isso as pessoas entram tanto em colapso, tá entendendo? Sim. Porque elas não se importam com elas. Sim. De se enxergar, de enxergar comportamentos, de enxergar sentimentos, pensamentos, para que a gente possa evoluir, né? Nós estamos nessa constância da evolução e a gente nunca consegue ser a mesma pessoa que nós éramos até ontem. Absolutamente. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Veja, algumas pessoas veem, né, como desesperador. Não, isso é maravilhoso. A mudança, ela é maravilhosa. Não ser quem eu fui há 5 anos atrás, que bom que eu não sou, que maravilha que eu não sou, né? E aí, Deise, você falou uma coisa que me remeteu diretamente a uma frase inicial de um dos capítulos que a gente estuda, né? Quem não sabe aonde quer ir, vai dar onde não quer. A vida tem um caráter de missão. Sim, sim. Né? Então, a gente vive no mundo com propósitos. Mas, infelizmente, a gente não identifica os nossos propósitos. Sim. E aí isso nos adoece. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. E tem deles que olham e faz missão? Não sei. O que é missão? Eu tenho uma missão? Eu digo, mas você está vivo. Exatamente. Vamos procurar essa missão. Vamos descobrir. Isso. E eu costumo dizer sempre, gente, que viver dá trabalho. Né, se relacionar dá trabalho. E a gente hoje não quer mais ter trabalho com nada. Você quer ser mãe? Então entenda que ser mãe dá trabalho, educar dá trabalho. Né? Até nas nossas questões mais felizes do nosso dia a dia que a gente está vivendo nos dá trabalho. Sim. Né? E as pessoas parecem que elas não querem mais gerar esse esforço. Eu gosto muito de dizer o seguinte: ser mãe é diferente de ter filho. O ter, eu estou associando, fazendo uma analogia à coisa do consumo. Por quê? Porque muitas vezes, e aí não falo só de mulheres, tá? Eu estou falando de pessoas que querem ter filhos. Filho é meio que bem de consumo, né? Então é tipo assim, é um cheque da lista, né, de atribuições ao longo da vida, mas são pessoas que estão zero disponíveis para a maternidade, para a paternidade, que não desenvolvem ações relacionadas àquele trabalho. Sim, sim. Porque é trabalho, sim, é extremamente trabalhoso. Sim. É maravilhoso, Ainda ontem, né, eu tava falando sobre isso, né, postei lá um vídeo chorando, emocionada, né, sobre a Amélie, porque eu digo que a Amélie foi a existência de Amélie que revolucionou meu conhecimento sobre amor. Porque eu não sabia o que era, né, de forma tão palpável antes dela, né. Então, olha que coisa potente, olha que coisa mais linda e maravilhosa, mas ao mesmo tempo é o trabalho mais difícil que eu já desempenhei na minha vida. Sim, sim. Dentre todos que eu já fiz, exatamente, é o mais difícil. Isso. Então, dá trabalho, sim. E o mais responsável, o mais encorajador que a gente possa ter, né? Porque são desafios diários e é para a vida toda. É para a vida toda, não existe um tempo. Fez 16, fez 18, não existe isso. Né? A gente se preocupa com o filho anos-luz, né? Enquanto existirmos, a gente está ali se preocupando, educando, orientando, porque esse é o papel. Né? Que é outra coisa que eu vejo muito também, os pais se distanciando muito das crianças e dos adolescentes, terceirizando essa maternidade. E aí, muitas vezes, eles estão ali sozinhos. Então eles vão sendo orientados pelos amigos, pelos namoros, pelas paixões que vêm, e isso é ruim. Pelas próprias redes sociais. Isso que é pior. Porque aí a gente fala dessa terceirização, mas aí vamos olhar para o nosso cotidiano. Se a gente tivesse uma câmera em casa, o que era que ela filmaria? Ela filmaria o nosso filho no celular, nós no nosso celular, na TV, no computador, enfim. Como que era que essa câmera filmaria? Né? Eu convido até esse exercício, né? Vamos perguntar, se tivesse uma câmera na minha casa, o que ela filmaria? Eu estou satisfeito com essas imagens? Distancia muito, muito. Isso acontece muito, Mayara, quando a gente trabalha no processo de pós-venção do suicídio. Quando a gente vai ali dar aquele apoio às famílias e a gente vai fazendo algumas colocações e a primeira coisa que a família diz é: eu não percebi. Onde era que eu estava? Isso é assustador. Porque as pessoas não percebem. Só quando acontece de fato o suicídio consumado é que as pessoas elas caem naquela ficha de que aquela pessoa partiu. Sim. E de que não vai mais ter chance para que aquela pessoa possa continuar ali. Isso é assustador. Vamos lá.
Primeira coisa, acho que a gente precisa romper com a ideia da culpabilização, porque essas famílias também se culpam muito, né? Então, assim, distanciem-se da perspectiva da culpabilização, tá? Não foi só você não ver. Tinha muitas outras coisas acontecendo com aquela pessoa ali também, né? Mas eu concordo muito, Deise, com isso que você falou, e eu me lembro, né, de uma coisa que a gente chama de conexão. A gente só consegue ver o outro, a gente só consegue identificar se a gente se conectar com o outro. E isso não acontece só, mais uma vez, né, quando os sintomas já estão instalados, né? Porque se você não se conecta com o outro, você não sabe se ele está triste, se ele está feliz. Você não sabe se o que você falou impactou, né, aquela pessoa. Veja, nós somos seres que nós temos expressões faciais. A gente não precisa só falar, o nosso corpo fala também, né? Mas se a gente não está conectado, o outro passa despercebido aqui, ele passa na minha frente. Às vezes ele passa dançando na minha frente, né? Fazendo uma performance gigantesca na minha frente. Mas se eu não estiver disposto a ver, se eu não estiver conectado com ele, aí realmente eu não vou identificar. É necessário conexão. Por isso que é tão importante a gente olhar, de fato, para quem está do nosso lado. Né? E começar a dar esse suporte, a fazer essa escuta, perguntar se a pessoa está bem. Eu sempre pergunto, você perguntou se seu filho está feliz? Se ele se sente feliz? Isso é muito importante. Não, eu dei uma bicicleta, eu acho que está feliz. Eu digo, mas não é sobre coisas, é sobre a pessoa se sentir um ser realmente, de fato, satisfeito com a vida que tem. E não é, de fato, mesmo sobre ter coisas, é sobre a vida que a pessoa tem, sobre as pessoas que estão perto. Mas a gente não tem o hábito de fazer isso. Não. Sabe uma coisa que eu tenho desenvolvido agora com a Amélie? Porque a Amélie, ela é uma criança, depois se você quiser gravar um podcast com ela vai só falar sobre a vida. Legal. Com você. Porque ela, meu Deus do céu, que menino, olha assim, eu faço, mulher, de onde é que você tirou isso? Né? Muito inteligente. 2 anos de idade, ela disse, mamãe, eu tranquei a porta do quarto para ela não sair. Mamãe, as pessoas merecem ser livres. Então, a Amélie, ela tem um conhecimento, assim, uma sensibilidade em relação às coisas maravilhosa. E aí conto isso, né, como uma estratégia até para outros pais e mães que estejam, e cuidadores de modo geral, né, que estejam me ouvindo. Todas as noites antes de dormir, né, a gente desliga tudo. Aí desliga celular, desliga TV, desliga tudo, fica no quarto escuro. Mas a gente não tá com sono naquela hora, porque até 1 minuto antes as luzes estavam ligadas, enfim, né? E a gente tá começando a conversar sobre o nosso dia. Não numa perspectiva acusatória, né? Então eu não peço, Amélie, me conte o que foi que aconteceu, porque agora eu vou lhe dizer o que é que você tem que fazer de certo ou errado. Não, vamos conversar. Isso tem nos conectado muito. Eu consigo entender e saber de coisas que estão acontecendo, por exemplo, no cotidiano das conversas da escola de Amélie com as coleguinhas, né? Sim. E aí isso está acontecendo por quê? Porque a gente só desligou de tudo isso do lado e eu me dispus, eu me coloquei num lugar de, tá bom, eu vou te escutar, eu vou entender o que é que você está me dizendo sem necessariamente lhe dizer, olha, isso tá errado, né? Você vai ficar de castigo. Sim. E sim, claro, obviamente, orientando sempre que cabível for, né? Mas aí eu volto. É preciso se conectar. É preciso estar disposto a isso. Sim, com certeza. Maiara, nosso tempo já está acabando. A gente passaria horas e horas aqui falando sobre isso. Isso é maravilhoso. E eu quero que você deixe uma mensagem hoje, nesse dia 10 de setembro, que é o dia que a gente trabalha a questão mundial da prevenção do suicídio. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, para que elas possam encontrar esse sentido da vida. Eita, eu acho que eu vou me valer de Frankl agora, né? Falando e retomando algumas coisas que foram ditas, né, ao longo desta tarde, mas tentando juntar tudo numa mensagem significativa e que chegue, né, para vocês. Primeira coisa, entendam que o sofrimento não é o ponto de estagnação, mas é o ponto de partida, né? A vida, ela é feita de sofrimentos. Uma vida que não tem sofrimentos, ela não é uma vida, ela não existe, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você pode escolher o que você faz da sua vida. Óbvio, somos limitados por inúmeras questões, por inúmeras situações e circunstâncias, mas você é passível de escolher o que você vai fazer com elas. E por fim, viva com a consciência
de que você não tem todo o tempo do mundo para errar. Porque a gente tem um tempo pré-determinado aqui e eu acredito que uma vida responsável por aquilo que a gente escolhe cotidianamente, todos os dias fazer, é uma vida muito valiosa. Se conecte com as pessoas que estão perto de você, desempenhe o melhor trabalho que você puder desempenhar por outras pessoas, ame as pessoas que estão ao seu redor e se posicione diante daqueles sofrimentos que são inevitáveis. E, se não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda. Perfeito, perfeito, gente. Nós queremos agradecer muito, Maiara, a sua presença. Foi engrandecedor a sua estadia aqui, você falar tudo isso pra gente, para as pessoas que estão ouvindo. Eu acredito que vai surtir um bom efeito na vida dessas pessoas que estão precisando tanto e não sabem por onde começar, né? Então a gente começa pela psicoterapia. Perfeito. A gente começa falando, buscando essa ajuda que é tão necessária. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Deise. Como eu disse, né? Eu fico muito feliz quando eu posso sair dos muros da clínica, da faculdade, né? E eu posso falar sobre psicologia para pessoas que eu não conheço, que nunca me viram, mas que estão me escutando ali e vão dizer, nossa, tem um sentido ali, né? Olha como ela está falando, né? Pode mudar a minha vida. E é isso, porque eu acredito no poder de mudança na psicologia, né? É uma das minhas missões na vida, né? Eu tenho um objetivo que ele é muito pequeno, é o de mudar o mundo. Mas porque eu entendo o mundo como essas pessoas que estão ao meu redor. Então, sim, para mim é extremamente valioso falar sobre isso, porque eu acredito que por aqui a gente consegue fazer muita coisa. Que perfeito. Muito obrigada mesmo. Então, vocês não podem deixar de passar esse podcast, compartilhar através das nossas redes sociais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, para tanta gente que precisa tanto ouvir falar sobre a valorização da vida, sobre esse processo de ajuda, de falar é preciso, para que as pessoas elas possam ter um norte, um sentido na vida. Então, eu conto com a audiência de todos vocês e transmitam esse podcast que foi super valioso para todas aquelas pessoas que precisam tanto. E eu espero vocês até semana que vem. Até mais! Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Bom dia! Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Vem, vamos Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio
freio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.